Boa noite. Meu nome é Marcos Vinícius. Nós somos do Instituto Regina Coeli, um instituto recém-criado aqui na nossa cidade, que tem como uma dos seus trabalhos o apostolado da educação. No apostolado da educação, nós fazemos algumas palestras nas paróquias de temas relacionados com a educação e a família. O tema de hoje, então, tem tudo a ver com isso e é por isso que nós estamos aqui, tá? Queria agradecer ao Padre Armando a disponibilidade e, ao mesmo tempo, a caridade que ele nos fez de estarmos aqui hoje partilhando sobre esse tema muito importante, muito delicado e que exige uma certa coragem para tratá-lo. Então, Padre Armando, louvado seja Deus pela virtude da coragem que ele tem, né? O Instituto Regina Coeli, além do apostolado da educação, futuramente vai ser a entidade mantenedora de uma escola católica que nós pretendemos abrir aqui na nossa cidade. Então, nosso grupo está estudando as melhores maneiras de se fazer isso para, em 2021, nós termos as matrículas abertas para a escola católica, principalmente para crianças do ensino infantil e fundamental. Então, rezem por nós nesse sentido, tá bom? Então, os dois trabalhos, o apostolado e a escola. Então, muito obrigado da presença de todos vocês e vamos iniciar. Como eu falei, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou esposo e pai. Sou esposo da Daiane e pai da Giana. Minha filha tem 3 anos de idade. Então, o tema da palestra é Ideologia de Gênero, da loucura humana à trama diabólica. Nós vamos tratar de 3 pontos aqui. A ideologia de gênero em si, a loucura e a trama diabólica. Tá? Em que sentido nós vamos tratar a ideologia de gênero? Primeiro, eu gostaria de fazer 3 ressalvas aqui. A ideologia de gênero é um tema extremamente polêmico, por causa de ser justamente uma ideologia. Ele foi planejado para ser polêmico. As pessoas, inclusive, que estão vivendo a partir dessa temática, normalmente nem percebem a polêmica. Acha que é uma coisa natural, quando na verdade foi uma coisa planejada. Tá? Sabendo disso, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes a gente fala certas coisas e essas coisas são invertidas e tomadas de outra maneira. Então eu gostaria que tudo que eu falar aqui seja interpretado da forma como eu estou falando, né? Não querendo colocar palavras na minha boca, justamente por causa do tema ser polêmico. Tá? Nós temos que tomar cuidado. E nesse sentido, nós, enquanto católicos, temos total liberdade de tratar desse assunto, porque isso a Constituição brasileira nos permite. Nós não temos que ficar dando satisfação da nossa opinião a toda hora, se essa opinião é uma das opiniões possíveis, e, ao mesmo tempo, nós acreditamos que é a opinião verdadeira. Então, essa é a primeira ressalva. A segunda é que a abordagem que eu vou fazer aqui, ela é de ordem filosófica e teológica. Nós poderíamos tratar esse tema a partir, por exemplo, dos estudos sobre genética, dos estudos de biologia, de fisiologia, de qualquer outra matéria, da história. Mas nós vamos tratar esse tema do ponto de vista filosófico e teológico, que são os temas ou o viés a partir do qual a gente trata a coisa de maneira correta. Porque a bagunça que a ideologia de gênero faz na cabeça das pessoas é justamente uma bagunça que só pode ser resolvida por um olhar abrangente das coisas. E isso só a filosofia e só a teologia pode nos ajudar. Tá? Então é nesse sentido que nós vamos trabalhar. E outro ponto, que aí é o mais complicado, é que as críticas que a gente vai fazer aqui não são aos homossexuais, não são às pessoas que têm um problema chamado disforia de gênero, que é uma doença, tá? Não é às pessoas que estão, de certa forma, sofrendo com isso. Não vou criticar a pessoa, mas vamos criticar e apontar os erros justamente da ideologia em si, daquilo que esse pensamento
ideológico faz na cabeça das pessoas que sofrem com isso. Tem muita gente sofrendo com a questão do gênero. Mas nós não estamos fazendo uma crítica a essas pessoas que estão sofrendo. Nós estamos fazendo uma crítica aos ideólogos que planejaram esse tipo de pensamento e que estão, ao invés de ajudar essas pessoas, fazendo essas pessoas padecerem mais sofrimentos ainda. Tá claro? Então não é uma crítica pessoal. Não vamos levar em hipótese nenhuma para o lado pessoal. Até porque eu citei aqui o caso do homossexualismo, que não tem muito a ver com o gênero. Tá? Inclusive, se o homossexual for entender de fato o que é o gênero, ele não vai concordar com o gênero. Porque a ideia do gênero é que tudo é relativo e que até a nossa sexualidade é algo que é relativo. Então, ninguém poderia dizer, a partir da ideologia de gênero, por exemplo, que ele é homossexual. Porque isso já gera uma ideia de identidade. Para a teoria do gênero, não existe identidade nenhuma. E assim por diante. A questão do homossexualismo, apesar de ser extremamente importante, não é essa que nós vamos entrar aqui. Está claro tudo isso? Bom? Então, vamos começar. Primeiro ponto é a questão do sofrimento. As pessoas estão sofrendo justamente com isso que é o gênero. Com o que é essa ideologia. Uma pesquisa feita na Universidade de College London, em 2008, entre homossexuais e transgêneros, aponta que em 2,47 vezes, há 2,47 vezes mais chances de homossexuais e transgêneros terem pensamentos suicidas. Quer dizer, a pessoa que está com esse problema, ela sofre. E ela tende a ter esse tipo de pensamento suicida muito mais do que a pessoa que está vivendo a sua sexualidade de maneira regrada. O transgênero, por exemplo, ele tem, de acordo com a pesquisa, 2 vezes mais chance de depressão. Isso é uma pesquisa feita por uma universidade americana. 1,5 vezes mais chance de transtorno de ansiedade, além de maiores chances de uso de álcool e transtornos de humor e drogas. As pessoas que realmente fizeram a mudança de sexo, que aí já é outro ponto, não é simplesmente ter a ideia equivocada sobre o seu próprio corpo, é ter feito a mudança de sexo de uma forma cirúrgica. Essas pessoas têm uma taxa de 19 vezes mais risco de morte por suicídio. Então, as pessoas que fazem cirurgia de mudança de sexo tendem 19, quase 20 vezes mais casos em praticar o suicídio. Além disso, tem 5 vezes mais chances de tentativas de suicídio. Aí já é o caso concretizado. A pessoa tenta se matar 5 vezes mais se ela tem, por exemplo, no seu histórico, a mudança de sexo de maneira cirúrgica. Quer dizer, as pessoas que estão vivendo esse tipo de dificuldade na sua vida estão com muitos problemas psicológicos. A maioria delas. Obviamente, tem pessoas que padecem desse tipo de problema e conseguem lidar muito bem. Assim como qualquer pessoa consegue lidar bem com a depressão, ansiedade e por aí vai. Mas quer dizer que a maior porcentagem, a maior taxa desse tipo de problema acontece nesse público. Quer dizer, pessoas transgênero, transexuais, que fizeram cirurgias de mudança de sexo. Então, isso é algo, pela pesquisa, é algo que nós podemos defender, é algo que nós podemos tomar como sendo algo bom para a pessoa. Nós podemos pensar dessa forma. Ah, mas ele está sofrendo porque não estão aceitando ele assim. Isso é mentira. Qualquer pessoa que estuda
sabe que esse problema da não aceitação não é um problema comprovado cientificamente como uma das causas do padecimento de sofrimentos como esse. Todas as pesquisas mostram que dados como esse são insuficientes para provar que a não aceitação do público em relação à opção sexual da pessoa é um motivo de ela padecer de problemas de ansiedade, psiquiátricos e por aí vai. Então isso é uma mentira. Então a trama diabólica começa por aí. Nós temos muitas mentiras. Vocês vão ver ao final dessa palestra a maior mentira do gênero, que foi justamente a mentira do qual partiu todos os ideólogos para fundamentar a sua teoria, que é a do Dr. John Money. Isso daqui, gente, esse cara aqui, ele fez uma destruição a partir da mentira sobre o gênero, tá? Então, dado esse dado, que é o sofrimento das pessoas que padecem desse problema, vamos entender o problema mais detalhadamente. O que é a questão do gênero? Para os teóricos do gênero, as diferenças evidentes entre homens e mulheres não são naturais. Então, o fato de o homem ter um órgão genital e a mulher ter um outro órgão genital é um mero detalhe para quem apoia a ideologia do gênero. Tá? Vamos falar mais claramente. O fato de o homem ter um pênis não significa que ele é homem. É isso que eles falam. Tá? E o fato da mulher ter o órgão genital da mulher não quer dizer que ela é mulher. Tá? Por quê? Porque, segundo ele, as diferenças entre homens e mulheres não são naturais. Aquilo que é natural, aquilo que você já veio com isso, né, no órgão genital, não quer dizer nada. Tá? Mas foram construídas artificialmente e, por isso, pode ser modificado. Então, as pessoas que são os teóricos do gênero dizem o seguinte: você é homem porque você foi construído como um homem pela sociedade. O fato de você ter o órgão genital não quer dizer nada. Tá? A mulher, mesma coisa. É você que foi criada como mulher. Se você não tivesse sido criada como mulher, você não seria mulher, apesar de você ter o órgão genital de mulher. É isso que o gênero fala. Isso que é a ideologia do gênero. Simplesmente isso. Esse é o conceito. Tá? Nós já começamos de cara. Se você tem um mínimo de bom senso, você já vê que isso é uma loucura. De imediato. Só que isso está sendo dado como algo verdadeiro, correto, pelos estudantes universitários, na maioria das universidades públicas, pelos professores das escolas, em muitos casos, pelos autores dos livros didáticos que estão chegando nas nossas escolas, e por um monte de gente. Por pouco que esse tipo de ideologia não entra na Base Nacional Comum Curricular, que é a base a partir da qual nós temos definido o que vai se ensinar nas escolas. Por pouquinho. Se não fosse uma intervenção de pessoas conscientes disso, isso daí tinha entrado para ser ensinado no Brasil inteiro. As nossas crianças, em breve, vão ter isso nas escolas. Os professores vão ensinar isso nas escolas para as nossas crianças. Que a seu filho, ele não precisa ser homem. Ele pode ser o que ele quiser, independente do corpo dele. Que a sua filha é a mesma coisa. E isso já está sendo ensinado. Eu sou estudante universitário ainda. Eu sou professor de formação, tenho mestrado, estou fazendo doutorado. Então ninguém me venha falar que isso daqui é uma idiotice. Porque eu estou lá dentro e eu sei o que está acontecendo lá dentro. Tá? Inclusive, se eu for fazer essa palestra lá dentro, se eu for falar o que eu penso lá dentro, eles nem deixariam eu entrar, provavelmente. Não teve estratégia para isso. Mas vamos continuar. Como que se chega numa loucura dessa? Como que o ser humano chegou numa idiotice dessa? Começou com um dado, que é o materialismo. O ser humano primeiro começou a pensar a partir dos filósofos da Renascença.
E depois os filósofos da modernidade, do século XX, principalmente com a escola de Frankfurt, começaram a propagar no pensamento, na cultura das pessoas, uma ideia materialista. O que é uma ideia materialista? Não existe nada de imaterial. Não existe nada de transcendente. Tudo está explicado pelas leis da física. Tudo é a ciência que explica. Filosofia, teologia, metafísica, acabou. Isso daí não serve mais para nada. Quer dizer, esquece com a noção de Deus. Deus não é tratado racionalmente. Deus é objeto de fé. Então ninguém pode pensar sobre Deus. Você tem que acreditar em Deus, pronto, acabou. Então você tira do âmbito da razão, você tira do âmbito da filosofia a ideia que existe alguém imaterial, ou existe o fundamento da realidade que é imaterial, que é metafísico. E aí você faz uma concepção de mundo, uma cultura materialista, quer dizer, tudo embasado na matéria. Se é só matéria, como vai dizer o Karl Marx, que é o inventor do marxismo, até agora, os filósofos pensaram sobre o mundo, chegou a hora de transformá-lo. Quer dizer o quê? Agora vamos parar de pensar, vamos parar de usar a nossa razão e vamos trabalhar, vamos revolucionar. Agora a ideia é revolução para transformar esse mundo. Com essa ideia a gente corta a noção de Deus. Por quê? Porque se Deus não existe mais, o mundo é uma bagunça. Logo é a gente, nós, seres humanos, nós precisamos com a nossa razão revolucionar tudo. Nós precisamos trazer à tona um pensamento sem Deus, para que, sem Deus, livre desse negócio de fé, a gente possa organizar o mundo. Isso é um pensamento materialista. Tira Deus da história. Hoje, Deus está na história? Está sendo ensinado Deus nas nossas escolas? As pessoas têm coragem de falar sobre Deus nas nossas escolas? Mais longe? Não. As pessoas estão impedidas de tocar nesse assunto por uma outra ideia tão nociva quanto, chamada laicidade. A laicidade tem se tornado laicismo, quer dizer, tira Deus de tudo, tira Deus da escola, tira Deus de qualquer coisa. Tirando Deus, fica só a matéria. Ficando só a matéria, não há mais ordem. Se não há mais ordem, porque Deus é que ordena todas as coisas, quem é que vai ter que ordenar as coisas? Se até então a ordem era estabelecida por um relacionamento entre Deus e o homem, tirou Deus, quem que vai ordenar tudo? O homem. Aí nós entramos numa ideia de racionalismo. É o homem que com sua razão vai ordenar as coisas. Só que o homem é capaz de conhecer a verdade de tudo, a verdade absoluta? Não. Então, da ideia de materialismo, nós passamos para o racionalismo. Do racionalismo, nós passamos para a ideia do relativismo. O que é o relativismo? Não existe mais verdade. Tudo é relativo. Aí, como diz o Chesterton, é? Relativo em relação ao quê? A outra verdade. E essa verdade que você acabou de dizer, teórico relativista? E essa verdade que você falou que tudo é relativo, é verdade? Inevitavelmente o relativismo é um contrassenso. As pessoas que falam que a verdade é relativa estão inevitavelmente caindo em contradição. Por quê? Porque se tudo é relativo, aquilo que a pessoa acabou de falar também é relativo. Mas quem já ouviu falar isso esses tempos por aqui? Não acredita no seu pai. As coisas mudaram. Agora o mundo é assim. A educação era assim antes, agora não é mais. Tudo mudou. Tudo é relativo. É relativo de acordo com as circunstâncias históricas, de acordo com o ambiente social, de acordo com a sua cabeça. Então, primeiro você tira Deus da história, depois você passa a confiar somente no homem, depois você relativiza a verdade. E aí sim, você cai nessa idiotice que é a ideologia de gênero. Porque ninguém acreditaria numa loucura dessas se não tivéssemos já num pensamento relativista, sem a verdade. Porque a verdade é o quê? Que nós nascemos homem. E nós continuaremos sendo homem independente se a gente não queira.
Ah, mas eu não quero ser homem, eu quero ter relação com outro homem. Tudo bem, mas você continua sendo um homem que quer ter relação com outro homem. E isso que é o conceito de homossexualismo. Homossexual, mesmo sexo. Mas você é homem, o outro é homem, você quer ter relação com ele, tudo bem. Mas isso é identidade, nós somos assim. Você não pode dizer, ah, eu nasci homem, mas eu não sou homem. Por quê? Porque esse banco, ele pode mudar? Ele pode ser alterado? Ele pode. Se a gente tacar fogo nesse banco, o que vai ficar de banco? Nada. Vai ficar cinza. Cinza é banco? Não. Mas o que aconteceu aí? Houve uma mudança do que é banco para o que é cinza. As coisas são. Não tem como a gente deixar de acreditar que as coisas são. Eu sou homem, eu posso não querer ser homem, mas eu não posso tirar de mim a ideia que eu sou homem. Isso é filosofia, isso é metafísica. O mínimo de lógica é suficiente para a gente entender isso, não porque eu estou falando, porque a gente percebe isso. O que acontece então? Por que as pessoas chegam aí? Primeiro ponto, a irracionalidade das pessoas hoje é muito grande. E por que as pessoas não conseguem mais perceber que isso está errado? Porque não existe mais na sociedade o ensino das virtudes. A virtude, por exemplo, da castidade, hoje está sendo ensinada? Muito pouco. As pessoas estão falando muito facilmente, por exemplo, que a gente pode ter relação sexual antes do casamento. Então isso aí já não é castidade, isso aí já não está sendo ensinado. Né? Já tem psicólogo indo falar na escola que o seu filho pode, por exemplo, se masturbar para conhecer o corpo dele. É a castidade que o psicólogo está pregando? Não, ele está pregando pelo contrário. A destruição moral no âmbito sexual do seu filho. Como que a gente vai entender as coisas se a gente tiver uma mente assim, tão enviesada pelos prazeres sexuais? Quando você está com vontade de comer, pensa bem, com fome. Mas muita fome, você não aguenta mais de fome. Você consegue ir lá e ler um livro com calma? Não. Você consegue rezar com fome? Direito? Não. Por quê? Porque a nossa mente, quando ela está com um desejo de prazer, ela não enxerga as coisas intelectuais. E hoje a sociedade está como? Voltada para a penitência, para a oração, para a castidade ou para o prazer? Para o prazer. Inevitavelmente, as pessoas que estão vivendo no prazer, desenfreado, elas vão ter uma concepção de mundo correta? Não, ela só pensa naquilo, não é? Não é a expressão? Mas você só pensa naquilo, por quê? Está errado, está certo? Ela só está pensando naquilo, ela não consegue pensar numa coisa, por exemplo, uma análise como essa que a gente está fazendo. Inclusive, por exemplo, se tiver alguém aqui louco, por exemplo, para sair daqui e fazer uma estripulia sexual por aí, essa pessoa não vai estar prestando atenção no que eu estou falando. É ou não é? Isso é porque eu estou falando ou todo mundo percebe isso? É assim, gente. Não tem como a gente falar que não. Quando a gente vive uma vida de prazer desenfreada, a gente não consegue pensar direito. E hoje em dia a nossa sociedade está engolindo goela abaixo a ideologia de gênero justamente por isso, porque ela não está pensando mais. Não está usando mais o intelecto, porque se ela usasse o mínimo do intelecto, ela veria que aí tem um monte de erro. Tá? Outros pontos. E aqui eu gostaria de fazer um raciocínio em 3 partes. Tá? Essa é a parte mais filosófica. Depois a gente vai para a parte histórica, e aí vocês vão ver a loucura que é isso daqui. Tá? Primeiro ponto. O homem, ele é diferente dos animais. Um animal, por mais que ele seja bonzinho, se ame seu animal e tudo, ele tem uma você tem uma capacidade que ele não tem. Na verdade, são 2. O animal, ele come, faz sexo e gosta de carinho. Isso o ser humano faz? Faz. Come, faz sexo e gosta de carinho. O animal também gosta. O animal, se você fizer isso para ele está feliz. O homem não. Se você viver só em função do sexo, se você ficar fazendo sexo 24 horas por dia, sem parar, todo dia, você vai ser feliz? Não, você vai ser uma pessoa destruída mentalmente. Se você não parar de comer, por exemplo, pudim, todo mundo gosta de pudim, não gosta? Fica comendo pudim,
toda hora, todo momento, no almoço, na janta, depois, no café da manhã, antes de dormir, vai ficar bem? Não, vai dar problema. Então o homem não pode viver em função apenas daquilo que ele tem de comum com os animais. Por quê? Porque ele tem uma outra coisa, que é o que dá razão àquilo que Santo Agostinho fala, que o homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Quer dizer, o vazio que nós temos aqui não pode ser preenchido por coisas. Nós precisamos de Deus. Por quê? Porque nós temos uma alma racional, capaz de perceber que Deus existe. E além disso, nós temos mais do que isso, porque isso quem dizia eram os filósofos gregos, que nós temos uma alma racional. Quando Jesus Cristo veio, e isso fica muito claro nas cartas de São Paulo, o homem tem a soma, quer dizer, o corpo, a carne, a psique, que é a alma, que é o que os gregos falavam que tinha, mas ele também tem o pneuma. O pneuma é o espírito. Quer dizer, a partir do espírito que o homem tem, pela infusão da graça, ele pode se relacionar com Deus. Isso o animal não pode. Deus se relaciona com o animal, mas o animal não pode se relacionar com Deus. Você nunca vai ver um cachorro rezando. O homem sim. Se o homem, agora vamos lá, se o homem tem corpo, alma e espírito, quando Deus fez ele com um corpo de homem, será que as outras duas coisas iam estar incompatíveis? Será que Deus teria criado um corpo de uma coisa e uma alma de outra? E um espírito de outra? Deus não é contraditório, isso é impossível. Deus é onisciente. Sendo onisciente, ele não poderia ter caído em contradição. Logo, se você nasceu com um corpo de homem, se você nasceu com um corpo de mulher, você está sendo convidado por Deus, pelo seu próprio corpo, a ser homem, a ser mulher. Ah, mas essa tarefa é muito difícil. E é mesmo. Nós homens, por exemplo, se nós formos fazer exatamente aquilo que nós queremos, nós vamos ser um eterno moleque. O que é um eterno moleque? É aquele que não sai do videogame. É aquele que abandona a sua esposa lá em casa e deixa ela cuidando dos filhos. É aquele que não está nem aí para os filhos. É aquele que só quer prazer. Quer dizer, a gente vai ser um eterno moleque. Por quê? Porque a gente não está dando cumprimento àquilo que Deus quer de nós quando nos fez homem. Quando Deus nos fez homem, Ele não falou, vai lá e seja um moleque. Ele vai lá e disse, assim como Davi falou para Salomão, vai lá e seja homem, esto vir. Quer dizer, se nós temos corpo de homem, é porque nós estamos com uma tarefa para cumprir. Qual tarefa? A de ser homem. De se tornar homem de fato, madura na fé, ser um homem de Deus. Por quê? Porque não basta ser só um homem maduro, trabalhador, põe comida dentro de casa. Não, você tem que ser um santo. Nós fomos chamados a ser santos. Mulheres, para que vocês foram chamadas quando Deus pôs um corpo de mulher em você? Ou te deu o corpo de mulher? Para ser uma mulher de Deus. E o que é isso? Uma santa. Uma santa Giana, uma santa casada que teve 4 filhos, que deu a vida pela última filha dela, que é o nome da minha filha, pela qual a gente consagrou. Então está claro isso, gente? Se nós temos 3 almas, a alma sensitiva, a alma animal racional, a alma sensitiva que é comum do animal, a vegetativa que é comum dos vegetais, e a racional que é comum só do ser humano, que é isso que diz o Aristóteles, aí nós vemos que nós temos que ser mais daquilo que a gente é enquanto animal. Tá? Aí já tem um erro que os ideólogos do gênero não percebem. Segundo raciocínio, da onde é que veio as coisas? Da onde veio esse banco? Ah, veio lá da fábrica de banco. Ah, mas a fábrica de banco produziu a madeira? Não. Então quem produziu a madeira? A árvore. E quem produziu a árvore? A terra, a semente, que juntou uma com a outra e deu a árvore. E quem produziu a semente? E a terra? Ah, é as moléculas que se juntaram ao acaso e se juntaram e fizeram a árvore, a terra e a semente e tudo.
E quem fez as moléculas? Ah, não, a molécula foi uma junção de átomos. E quem fez o átomo? Ah, os átomos vieram de uma teoria chamada Big Bang, que estava tudo condensado, de repente explodiu. Estava tudo numa bola assim, inerte. E aí explodiu numa energia e tudo começou a ser ordenado ao acaso. E quem fez a bola? De onde veio a matéria? A matéria, inevitavelmente, ou ela veio do nada, ou ela não existe. A matéria veio do nada, porque Deus pode criar do nada. Você pode criar do nada? Você consegue criar um bolo sem ingrediente? Não. Mas Deus tem essa capacidade de criar as coisas do nada. Por quê? Porque Ele está exterior à matéria, Ele está além da matéria. E é a partir dele que as coisas foram feitas por uma vontade dele. E isso não é teologia, isso é filosofia. Outro raciocínio, alguma coisa existe? Olha essa pergunta, que pergunta de tonto, mas que na verdade serve para a gente pensar. Alguma coisa existe? O que vocês responderiam? Alguma coisa? Pelo menos existe, né? Se alguma coisa existe, existe o nada absoluto? Não, se uma coisa existe, o nada é impossível. Se o nada é impossível, da onde veio a primeira coisa? Tem que ser de alguém que está exterior a tudo. Esse alguém é Deus. Ele é o fundamento da realidade. Sem Ele, nada existiria. Logo, o ato de dar o ser às coisas é o ato de criar. Quando as coisas têm o ser, é porque elas tiveram o seu ser dado por Deus. Quer dizer, criado. Quer dizer, então, que o conceito de criação a gente não tira lá do Gênesis. A gente tira do próprio raciocínio humano. O Gênesis é uma forma de contar isso de uma forma muito melhor e pela revelação. Mas sem o Gênesis, quem fez esse raciocínio que eu fiz agora foi o Platão e Aristóteles, que eram antes mesmo da criação desses livros. Quer dizer, é racional pensar que Deus existe, que Deus criou as coisas e que sem Ele nada estaria aí. Mas o que os ideólogos do gênero fazem? Desde o começo, tira Deus da história. Tirando Deus da história, quem que vai criar as coisas? O homem. Está vendo como esse raciocínio ele é doente no seu princípio? Se é o homem que vai criar, quem é que cria o sexo? O homem. Então, da onde é que vem a ideologia de gênero? Do materialismo, do ateísmo, do relativismo. Se as pessoas não tivessem, pelo raciocínio, tirado Deus da história, não existiria ideologia de gênero. Primeiro tiraram Deus. E como que faz então para resgatar tudo isso? Virtude. Educação católica. Pais, eduquem seus filhos para serem santos, para eles não caírem nessa loucura, porque é uma loucura. A minha filha, com 1 ano e meio, ela já pega a nenê dela, já pegava, né? E leva para todo lugar e cuida e dá mamar. Por quê? Porque ela tem no ser dela a maternidade, a feminilidade. Eu não ensinei nada disso para ela. Ela tem um nenê que chama Jurema, que é o nome do nenê dela, é Jurema, desde 1 aninho dela. E até hoje ela cuida dele como se fosse o filho dela. Um dia eu peguei, joguei a Jurema dentro do carro, falou, pai, vai machucar a Jurema. Quem que pôs isso no coraçãozinho dela, lá desde 1 aninho? Eu? Será que eu seria capaz de formar isso nela? Não sei. Vamos pensando. Agora, último raciocínio. Então a origem de todas as coisas só pode ser Deus. Num mundo ateu, não haverá Deus para conceber a essência das coisas. Se a gente é ateu, se a gente, às vezes nem é ateu, mas tem um pensamento ateu, quer dizer, pensa como se Deus fosse um mero ajudante nosso de vez em quando, isso é um pensamento ateu. Quando você está precisando de Deus, você vai lá e pede para Ele te ajudar. Quando você não está precisando, você finge que Ele não existe. Tem um monte de gente que faz isso, né? Que vem na missa só quando precisa. Esse é o católico ateu, que é aquele que acredita em Deus só quando precisa.
né? Às vezes a gente tem um pensamento desse. Um pensamento desse é o suficiente para a gente cair numa loucura dessa. Por quê? Porque a gente tira Deus da história, só recorre a Ele de vez em quando, e aí a gente faz o mundo da nossa maneira. Por quê? Porque Deus não criou nada, quem cria sou eu. No fim das contas, o que tem aí de pecado? Lá no começo. Orgulho. As pessoas tirando Deus da história, assume o lugar de Deus, se coloca como criador, e aí sim, na sua prepotência de o ser humaninho top, super, mega blaster, vai dizer, não, o sexo é relativo. O sexo é o ser humano que define. É você que define aquilo que você quer ser. Olha que orgulho. Se a pessoa entendesse que Deus é Deus e ela não é Deus, ela não cairia nesse tipo de ideologia. É uma ideologia satânica na essência, por quê? Porque o pecado de Satanás é o orgulho. Aí que está o problema. Se as pessoas não fossem orgulhosas e ateias de pensamento, não cairiam nessa ideologia. Elas só estão caindo porque estão relativizando a verdade. Por quê? Porque Deus não existe para elas, logo a verdade quem faz é elas. Se ela faz a verdade, ela fala o que ela vai fazer sexualmente e pronto, acabou. Ninguém põe o bico aí. Quer dizer, típico pensamento de gente imatura, adolescente mimado. É isso que são os ideólogos do gênero. Uns adolescentes mimados. Que não admite que Deus é Deus e eles não. E aqui eu não estou falando isso porque eu estou ofendendo essas pessoas. Estou falando isso para quem quiser ouvir. E se alguém quiser argumentar sobre isso, a gente está à disposição. Pela graça de Deus. Isso é filosofia. E aí, vamos entrar então na outra parte. Está claro isso, gente? Os pensamentos aí filosóficos, né? Tem dois autores chamados Peter Beckman e a Francine D'Amico. Eles propõem a ideia, esses são ideólogos do gênero, olha o que eles falam. Eles propõem a ideia de que as etiquetas homens e mulheres, uma etiqueta é algo que você põe. Então quem decidiu se homem ou mulher? Você põe lá. Criam seres fictícios e perpetuam as desigualdades. Ou seja, para eles, etiquetar os homens e mulheres é o exercício de poder. Quer dizer, quem determinou que você ia ser homem, sabe quem foi? Foi essa sociedade capitalista, opressora, fascista. Foi essa sociedade que impôs que você fosse homem. Mas peraí, meu filho, a sociedade não deu o meu órgão genital, por exemplo. Não foi nem minha mãe que deu. Minha mãe não saberia me fazer homem ou mulher. Tanto é que é uma beleza, né, que a gente descobre, vai ser menino ou vai ser menina, né? A gente descobre isso. Quer dizer, a gente descobre essa etiqueta que eles estão falando. Quer dizer, a gente percebe essa etiqueta que eles estão falando, que não é etiqueta. Ou se for, é uma etiqueta. Que quem pôs? O homem? Não, Deus. Então, já que vai falar de etiqueta, já que vai falar de poder, então vamos falar certo. Puseram uma etiqueta por um poder que ninguém tinha. Quem pôs? Deus. Ele tem esse poder, ele não é onipotente? Onipotente tem poder de tudo. Ele quis fazer você homem ou mulher. Logo você tem que ser homem ou mulher, pronto, acabou. E aí, está claro que esse tipo de loucura é uma loucura mesmo, né? Aí, então, nós precisamos pensar num outro ponto. Quando eu percebo que o mundo não pode ser criado da minha maneira, quer dizer, quem que criou tudo? Não fui eu. O que eu tinha que fazer nesse caso? Me revoltar? Não. Se não fui eu que criei, não é aquele ditado, em presente, como que é? Em presente não se põe defeito, alguma coisa assim, né?
Quando você ganha um presente, você não pode pôr defeito no presente. É chato, né? Quando Deus fez a gente assim, fazer o quê? Agradece, né? Só que as pessoas estão tão acostumadas que Deus nem está mais na história, que ela simplesmente acha que ela pode rejeitar o presente. Mas quer coisa mais chata que rejeitar o presente? Quer coisa mais baixa moralmente do que rejeitar um presente? Deus te deu esse corpo. Deus escolheu você para estar aqui. Deus te deu essa alma. Deus te deu esse espírito, esta graça de ser homem, de ser mulher. Quem somos nós para falar, não, eu não quero? Tudo bem, você não quer, meu filho, mas lute. A vida é um esforço, a vida é para lutar. Aqui é um vale de lágrimas mesmo, aqui é sofrimento. Não tem como a gente querer, de uma hora para outra, decidir o que a gente vai ser ou não ser. Deus nos deu um ser desse jeito, com essa essência de homem e de mulher. O que nós vamos fazer? Ser mais homem, ser mais mulher, ser santo, ser santa. É só isso que nós precisamos, Igreja Católica. Vamos ser gratos aos presentes que Deus nos deu. Ah, mas é difícil, eu tenho uma tendência a querer ter relação com outro homem, por exemplo, uma pessoa que padece desse problema. Meu filho, lute para buscar a castidade. Quantos santos não viveram sem relação sexual, por exemplo? Se você não quer casar com uma mulher, você homem não quer casar com uma mulher, tudo bem, Deus não vai te tirar o céu por causa disso. Não precisa casar, mas busca a santidade, busca a castidade, guarda o seu corpo, não se destrua, não se faça mal. Não, e aí, além disso, não ponha em Deus a culpa de você estar assim. E outra, você está assim, você pode estar de uma forma melhor se você lutar. É isso que nós precisamos falar para as pessoas que estão com esses problemas hoje, enquanto igreja. Não é falar, essa pessoa vai para o inferno porque ela tem essa tendência. Não vai não, se ela lutar, ela vai para o céu antes de você. Lógico, se ela viveu uma vida de impureza, no pecado grave, não está nem aí para Deus, se rejeitar a Deus, ela vai para o inferno. Mas isso não é só o homossexual, o heterossexual, por exemplo, que pratica o adultério, está no mesmo pé. Está todo mundo no mesmo barco. Quer dizer, e que barco? O barco da luta, o barco do desejo de buscar santidade. Para que a gente está aqui, gente? Qual que é a finalidade do ser humano? É buscar santidade. E tem jeito? Lógico que tem jeito. Nós não podemos desmerecer o esforço dos santos. Olha o que os santos fizeram. Quem somos nós para falar que nós não vamos lutar? Olha o que Cristo fez. Quem somos nós para falar que é muito difícil? Será que Ele não vai dar a graça se Ele falou tudo que pedir, dizer meu nome eu vos darei? Será que Ele não vai dar a graça se Ele falou pedir e recebereis? Se a gente pedir a graça, tem jeito sim. Então, o que a Igreja Católica precisa falar para quem está com problema de gênero? Por exemplo, a pessoa não está se aceitando. Vem, que a gente aqui tem um remédio. Não é vem que a gente aceita você do jeito que você é. Não é isso, não. É vem aqui que a gente vai se curar juntos. Mas que a gente precisa se curar. A gente precisa da graça. Você precisa, eu preciso, vamos junto. É isso que a Igreja Católica sempre fez. E é isso que ela vai continuar fazendo. Essa palestra é para isso, inclusive. Então, qual que é o outro problema? Que horas são, por favor? 8h35? Tá. Então, se a ideia não se concretiza, o que eu devo fazer? Vou mudar a realidade ou mudar a ideia? Se a minha ideia sobre mim mesmo não é aquilo que eu queria ser, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a ideia. A realidade não tem jeito, eu vou continuar sendo o que eu sou. Tá? E aí é assim que a gente termina essa parte da loucura. Segundo Chesterton, o perigo é que o intelecto humano é livre para destruir-se. O que a ideologia de gênero está fazendo? Ela está destruindo com o pensamento humano. Ela está relativizando aquilo que já está relativizado, quer dizer, está destruindo mais ainda. E é isso que a gente precisa parar de uma vez por todas. Admitir que nós não somos Deus, que nós temos que obedecer à verdade, que diante da verdade, ela é a verdade e eu não sou Deus.
Tá? É assim que a gente cura um louco. O Chesterton, por exemplo, dá um exemplo assim. Olha que interessante. Uma pessoa fala que ela é o rei da Inglaterra e quer que todo mundo preste culto a ela. Essa pessoa está louca. Como que faz para a gente mostrar para essa pessoa que ela está louca? Fica argumentando com ela? Você vai falar, não, você não é o rei da Inglaterra. Se você fizer isso, o que ela vai falar? Todo mundo sempre foi contra os reis. Logo, você está indo contra o rei, isso só está afirmando que eu sou rei mesmo. Quer dizer, qual que era a melhor maneira de fazer o louco deixar de ser louco? Submete ele à realidade. Você mostra para ele, fala, vai lá fora, manda todo mundo abaixar a cabeça para você, você não é o rei? Ele vai fazer isso. As pessoas vão abaixar a cabeça? Não. Aí ele vai falar, nossa, ninguém está abaixando? Será que eu sou rei mesmo? Então, como que se cura a loucura do gênero? Submete à realidade. O mínimo de pensamento lógico, o mínimo de pensamento filosófico é o suficiente para acabar com essa loucura. Só que o problema é que a gente não está apenas na loucura. Essa loucura começou como uma loucura, mas hoje já se tornou uma trama diabólica. Em que sentido? Vou falar 3 sentidos. O primeiro é do ponto de vista psicológico, e aqui eu vou usar o exemplo que eu falei, que eu anunciei no começo. John Money. Quem é o psicólogo John Money? Em 1965, um casal teve 2 filhos gêmeos, o Bruce e o Brian, 2 meninos. Isso, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que parece uma história de filme, mas isso é verdade. Está catalogado em todos os relatórios desse psicólogo. Tá? O Bruce e o Brian tiveram um problema no órgão genital. Logo no começo eles não conseguiam urinar direito. O Bruce foi o primeiro a ser submetido a uma cirurgia. A cirurgia dele foi uma cirurgia de circuncisão, que é como se fosse a de fimose, mais ou menos assim. Só que foi usado na cirurgia dele um instrumento de cauterização. E aí o pênis do menino, que era tão pequenininho, porque era bebê, quando foi usado o instrumento de cauterização, virou um carvão. Destruiu. O menininho perdeu o órgão genital, o Bruce. Quando viram isso, não deixaram o Brian fazer, porque o Brian ia ser o segundo. E aí fizeram de outro jeito mais para frente. O Bruce, deixa eu ver se é o Bruce mesmo. É o Bruce. Foi poupado, quer dizer, foi tirado a possibilidade dele de ser um menino normal, porque ele não tinha pênis. Né? O que fizeram? O casal ficou sabendo que tinha um psicólogo falando na televisão sobre essas questões de mudança de sexo. O John Money, que era do Hospital Hawkins, era o hospital onde ele trabalhava, foi procurado pela família e a família foi orientada a fazer a mudança de sexo do Bruce, pelo John Money. O John Money falou, vai lá, vamos fazer uma cirurgia para colocar uma vagina artificial nele e ele vai ser uma menina. Nós vamos fazer tratamento hormonal, vamos dar o suporte psicológico e ele vai ser criado como uma menina. Aí ele fala, adota um nome e não fala para ele que ele é menino. Fala que ele é uma menina sempre e põe roupa e dá brinquedo e incentiva ele a fazer coisas de meninas. E aí mudaram até o nome dele, ele passou a se chamar Brenda. Então agora tinha o Brian e a Brenda. Só que a Brenda só queria brincar de coisas que normalmente meninos brincam. Era mais violento, era meio bobalhão, uma menina bobalhona, assim que igual os meninos, né? Sabe, do jeito de menino. Quando chegou, por exemplo, perto da adolescência, ele só gostava, ou a Brenda, né? Só gostava de ficar com meninos. Não gostava de brincar com meninas. E muito menos de brincadeira de meninas. Mas nisso ele tinha consultas com o John Money. E o John Money levava os 2 irmãos e mandava os 2 ficarem nus, por exemplo,
e um tocar no outro, nos órgãos genitais um do outro, para eles verem que eles estavam com corpos diferentes. E falando, você é menina. Inclusive, ele era tão louco, que ele mostrava até fotos de pessoas nuas, pornografia mesmo, para as crianças, para ensinar que o menino, o Brian, na verdade, não era, o Bruce não era Bruce, era Brenda. Tá? E ele foi criando assim, incentivando os pais a fazerem isso e por aí vai. Tá? O que aconteceu? O que vocês acham? Aconteceu aquilo que o diabo queria. Tá? Quando ele chegou com 14 anos, alguma dos relatos mostra que ele falava assim, eu queria ter bigode. Eu quero ser um menino. Eu quero ser homem. E o que o John Money falava? Que ele sendo criado como mulher, ele naturalmente ia ser mulher, mas ele queria ser homem. Mesmo tendo o órgão genital por uma cirurgia de mudança de sexo. E ele foi constantemente sendo submetido a problemas nas consultas da psicologia do John Money. O John Money começou a ficar preocupado, mas continuou. Ele publicou um relatório, esse relatório está disponível, porque depois o negócio deu tudo errado, e aí ele ficou famoso por ser um mau psicólogo. Publicou um relatório falando que tudo que ele tinha feito tinha sido um sucesso. Olha aqui, que coisa do diabo. E o menino começou a ter problemas cada vez mais graves. Ansiedade, depressão, desejo de suicídio, com 14 anos. Com 15 anos, os pais não aguentaram mais. E contaram para ele. Aqui eu estou falando ele, porque ele falaram que era Brenda, mas não tem como, eu não consigo falar que o Bruce virou Brenda, não tem jeito. Tá? E aí contaram para ele. Bem na hora que ele estava tomando um sorvete. O Bruce, a Brenda, sei lá, relata que ao sentir o sorvete escorrer na mão dele, ele teve um pensamento de alívio. Ele falou, que bom, agora eu posso ser o que eu sempre quis ser, um homem. E ele falou, eu quero voltar. Quero que vocês façam a mudança quero reverter para eu ser um menino novamente. E ele falou, eu quero que seja daqui 3 anos, quando ele fizer 18 anos. Aí daí uma semana ele falou, não, eu quero que seja ano que vem. Depois ele falou, não, eu quero que seja logo, o mais rápido possível, porque ele não aguentava mais ser menina. Fez a mudança. Daí um tempo ele casou com uma mulher. Para esquecer tudo, ele mudou o nome de novo. Ele passou a se chamar David Heimer, que eram os irmãos Heimer. O David casou e chegou no ano de 2004. O ano em que ele, depois de muitos problemas, depois de, por exemplo, ver o irmão Brian morrer de overdose, os pais pobres, divorciados, com a família inteira destruída, depois dele ter um problema com a esposa, ele deu um tiro na cabeça. Em 2004 foi isso, a morte de David Heimer por suicídio, por causa dos problemas que ele teve, pelos traumas que ele teve, por causa das ideias que o John Money, psicólogo renomado, falava que ele seria uma mulher se ele fosse criado como uma mulher. O que é isso, senão a ação diabólica por excelência? O John Money foi quem trouxe pela primeira vez na face da Terra a ideia de gênero. Foi daí que nasceu o gênero. Dessa experiência. Olha que beleza. Quem duvida vai procurar. Vai procurar na internet lá, digita lá caso David Heimer. Digita lá John Money. Está lá toda a descrição do caso. Tá? Nesse livro aqui, ó, que nós estamos vendendo lá no fundo, depois, quem quiser comprar, tem a história completa no 2º capítulo. Tá? Chama Gênero, Ferramenta de Desconstrução e da Identidade. Tá? Agora, nós temos outro ponto, e eu já estou encerrando, que é
o incentivo da ideologia de gênero, que é essa ideologia satânica que começou com esse caso, pelos marxistas e pelas feministas. Olha, por exemplo, o que o Karl Marx, junto com seu amigo Engels, falou sobre essa realidade. Karl Marx é de 1800 e pouco, tá? Há muito tempo já, ele embasou toda a ideologia marxista que nós estamos vendo por aí. Segundo Engels, a família individual moderna está fundamentada na escravidão aberta e oculta da mulher. Ele dizia que a mulher casada difere da prostituta porque a prostituta vende o seu corpo em parte, como um trabalhador assalariado. Mas a casada o vende de uma só vez para sempre como um escravo. Isso quem diz é o Engels, que é o parceiro do Marx. O que ele está querendo dizer aqui? Que a família é uma estratégia de destruição do ser humano. Um ataque à família frontal. O que é a diferença entre uma mulher e uma prostituta? Nenhuma. É que a prostituta recebe dinheiro, a mulher é uma escrava sexual do marido. É isso que esses caras falam. Aí já é... Isso aqui está escrito no livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Que é um livro que foi publicado e que é lido e relido e feito resumo nas universidades por aí afora. Eu mesmo li. Tá? Nós temos também uma outra corrente de pensamento, que é o feminismo, que defende esse tipo de coisa também. O feminismo que defende o direito das mulheres, que tem que ser defendido mesmo. O direito das mulheres, por exemplo, de não ter nada abaixo do homem em dignidade de ser humano. Isso tem que ser defendido sempre. Tá? Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das aberrações que as feministas falam além disso. Tá? E tem muita aberração. Olha, por exemplo, essa daqui, essa frase da Adrienne Rich, no livro Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica. Olha o nome do livro. Olha o que ela diz. A heterossexualidade, quer dizer, o que a maioria das pessoas eu, por exemplo, heterossexual, gosto de mulher, assim como a maternidade necessita ser reconhecida e estudada como uma instituição política. Em um mundo de genuína igualdade, onde homens fossem não opressivos e educados, pasmem, todos seriam bissexuais. É isso que essa mulher está falando. Que se o homem não oprimisse a mulher, todos nós seríamos bissexuais. Ninguém optaria por gostar de homem ou de mulher. A gente gostaria tanto de homem como de mulher. O feminismo nasceu assim, com esse tipo de ideia. Tá? Isso é uma das principais teóricas do feminismo. Mas não para por aí. Sulamit Firestone, que é uma das feministas mais radicais que nós já tivemos na história da humanidade. Olha o que essa mulher fala. A família, segundo ela, está baseada na restrição da sexualidade aos parceiros casados. Portanto, atente-se, a eliminação da família será acompanhada da libertação da sexualidade. Quer dizer, você tem um gênero de homem e de mulher porque isso é uma opressão. A gente precisa libertar você disso. As feministas vão fazer isso, vão libertar você da escravidão de ser mulher, vão libertar você da escravidão de ser homem. Como? Vamos destruir a família, porque é a família que põe isso na cabeça das pessoas. É isso que essas mulheres estão falando. Tá? Será acompanhada da libertação da sexualidade, aí começa a ficar pior, de quaisquer restrições em relação ao número, sexo, idade, relacionamento biológico ou estado marital dos participantes. Quer dizer, você vai poder fazer sexo com quantas pessoas você quiser, com quem você quiser, a hora que você quiser, sem impedimento nenhum. É esse o suprassumo do ideal de sociedade. É essa sociedade que a gente precisa. Segundo ela, exige-se uma reversão a uma pansexualidade destruída. Quer dizer, sexo do jeito que a gente vê na nossa cabeça. Hoje, por exemplo, já existe um fetiche sexual que é
as pessoas que querem ter relação sexual para engravidar, para daí 20 semanas abortar. Existe isso. E a pessoa que fez isso várias vezes, depois de 7 vezes, disse o seguinte, está na internet também, só procurar. Agora, a minha namorada está grávida de uma menina. E a gente vai abortar. E ele fala, porque aí é bom, porque aí a moça não menstrua mais. Aí é mais gostoso ter relação durante esse tempo que ela está grávida. Depois vai lá e aborta. Hoje já tem isso. Por quê? Porque começou assim. Porque já começou-se a falar disso há muito tempo. Há uma pansexualidade. Isso que a gente está vendo nessa sociedade aí fora. Cristãos, católicos, ouçam isso. Infelizmente, tende a piorar. Por quê? Porque isso aqui está fundamentando toda essa ideia. Isso está sendo ensinado nas universidades. As pessoas estão sendo formadas nas universidades hoje. Hoje nós temos professores aqui, né? A Margarete. Nós temos professores há muito tempo que são professores. Na nossa época, ou na época dela, não se ensinava essas coisas. Hoje já se ensina. Hoje já se ensina isso como se isso fosse algo que deve ser ensinado, inclusive, às crianças. E as nossas crianças vão padecer disso. E o que nós vamos fazer se não formá-los na virtude, se não, por exemplo, abrir uma escola católica, colocá-los numa escola em que se preza pela virtude, que se preza pela devoção, pela espiritualidade, para preservá-los disso, mas não só para isso, para que eles, inspirados no bem, inspirados na verdade, possam ir lá e denunciar todos esses erros aí. Os nossos filhos têm que sair das nossas escolas, têm que sair das nossas famílias, dispostos a ser mártires. Quer dizer, dispostos a dar o sangue para mostrar que isso daqui é uma mentira. Porque esses caras aqui estão sendo muito fortes contra a família. Esses caras aqui estão pegando pesadíssimo com as famílias. E as nossas famílias, como estão reagindo? Com relativismo. Ah, mas não pode pegar tão pesado, ele é pequeno ainda. Coitado, ele não entende, ele tem só 12 anos. Ensina a verdade, meu Deus do céu. Senão, o pai da mentira vai engolir nossos filhos. Isso é a verdade. E isso não é brincadeira. Quando nós casamos, nós prometemos no altar que nós educaríamos nossos filhos na fé da igreja. Isso quer dizer uma responsabilidade que nós assumimos com Deus. E hoje não basta só mandar nossas crianças para a catequese. Nós precisamos estar muito conscientes do que é a verdade para ensiná-los. Por fim, a Sulamite Firestone diz o seguinte, isso aqui é pesado, mas é a verdade. Tá? Nossa etapa final deve ser a eliminação das próprias condições de feminilidade e de infância. Quer dizer, vamos parar agora com esse negócio de é criança, sabe? Agora vamos até para as crianças. Tá? O tabu do incesto. Quer dizer, o pai ter relação sexual com o filho. Hoje é necessário somente para preservar a família. Então, se nós nos desfizermos da família, iremos de fato desfazermos das repressões que modam a sexualidade de formas específicas. Segundo a Sulamite Firestone, os tabus sexuais com as relações homossexuais ou entre adultos e menores irão desaparecer. Quer dizer, esse negócio de que o pai e a mãe não têm mais relação com o filho, relação sexual, vai acabar. Isso é um tabu. Eu, por exemplo, não tenho relação com a minha filha. Olha que loucura que essa mulher está falando. Porque colocaram isso na minha cabeça. Mas quando isso acabar, tudo isso vai ser liberado. É isso que foi escrito pela Sulamite Firestone na década de 80. Tá? E aí, nós encerramos. Além disso, nós temos um dado aqui da sociologia, que é um sociólogo chamado Kingsley Davis, que foi pago pela Fundação Rockefeller, depois da fundação do Conselho Populacional, em 1952. Esse era um sociólogo desse Conselho Populacional, o Kingsley Davis,
que planejou praticamente tudo isso daqui, que fundamentou essa teoria, diz o seguinte, que nós precisamos afetar a motivação das mulheres em terem filhos. Então, as mulheres não podem querer mais ter filhos. Por quê? Porque eles queriam aprovar o aborto não era aprovado. Por quê? Porque as mulheres gostariam de continuar tendo filhos, então não basta só difundir a técnica do aborto. Nós precisamos fazer com que as mulheres não queiram ter filhos. E isso era o princípio do qual ele partia. O pior é o que ele fala daí para frente. Que para isso nós precisamos implantar na sociedade 3 coisas. E isso foi em 1967 que ele falou isso. 1967. Quais são essas 3 coisas? Mudança na estrutura da família. Quem está vendo isso por aí hoje? As famílias desestruturadas. No papel das mulheres, as mulheres não estão mais querendo ser mães, muitas delas. Isso ele falou que precisava pôr na cabeça das mulheres. E por último, a mudança nas normas sexuais. Quer dizer, a ideologia de gênero serve justamente para isso que o Kingsley Davis falou que precisava fazer. Obviamente, tudo isso fundamentou as teorias que foram engolidas goela abaixo porque as pessoas, hoje em dia, já não vivem mais a partir das virtudes, mas vivem a partir do prazer. Como que faz para a gente acabar com essa loucura humana e com essa trama diabólica? Como é que a gente faz? Precisamos cumprir o mandato de Cristo. Qual que é o mandato de Cristo antes de ir para o céu? Ide e ensinai. A mudança desse panorama passa pela educação. Nós precisamos formar as pessoas, precisamos ensinar essas coisas, mas para ensinar nós precisamos aprender. Nós precisamos ensinar nossos filhos, mas para ensinar nós precisamos aprender. Nós precisamos estudar, nós precisamos nos armar, porque o ataque é forte. Nós precisamos, para defender a nossa família, ter na ponta da língua a verdade. E para ter na ponta da língua da verdade, nós precisamos estudar e meditar. Só a verdade nos libertará, mas a verdade, para libertar as pessoas, precisa ser ensinada. Por isso que a solução para tudo isso é o ensino da verdade. Isso é mentira, isso é loucura, isso é trama diabólica. É como que se desmascara o diabo? Pela verdade, porque ele é o pai da mentira. E nós temos a verdade enquanto a Igreja Católica é mãe e mestra da verdade. Aí está a solução. Quer dizer, então, o resumo de tudo. A educação católica é coisa séria. A educação familiar é coisa séria. Nós precisamos dedicar a nossa vida a isso para salvar a sociedade, ou pelo menos para salvar os nossos filhos. Vamos ficar em pé? Vamos pedir a Nossa Senhora a graça para que nós possamos cumprir com esse mandato de nosso Senhor Jesus Cristo e de ensinar. A trama é pesada, as dificuldades são pesadas, mas Deus é mais. A Igreja Católica, Jesus Cristo prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer. E não vão mesmo. Então, para honrar esse mandato de Cristo, confiantes dessa verdade que Ele nos deixou, vamos estender nossas mãos, como se nós estivéssemos fazendo mesmo uma promessa. Senhor, cuida das nossas famílias. Cuida, Senhor, de todos os nossos filhos, Senhor. Poupa, Senhor, protege-os destas mentiras, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu Espírito Santo, derramar sobre a igreja o Espírito da verdade, purificando a nossa alma, Senhor, nos dando a graça de vivermos a virtude, as virtudes que o Senhor nos dá pela Sua graça e pelo poder do Teu Evangelho. Venha, Espírito Santo, sobre nós agora. Infunde as Tuas virtudes em nós, pela graça do Teu Santo Espírito. E tudo isso vos pedimos, Senhor, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de
nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.